Desde os primórdios de nossa história, olhamos para o céu e imaginamos padrões em grupos de estrelas. É isso que chamamos de constelações e elas já nos serviram de painel para contar histórias, além de calendários e marcos de navegação. Atualmente, os astrônomos as usam para mapear o céu e padronizaram 88 constelações reconhecidas pela União Astronômica. 48 destas foram herdadas do livro Almagesto de Ptolomeu, que viveu no século II e compilou a tradição que os gregos importaram da antiga Babilônia. Os babilônios já possuíam um mapa mundi hoje exposto no Museu Britânico, que mostrava sua capital como centro do mundo, com os demais países em volta do seu império. De 686 a.C., temos a cópia mais antiga da coleção de 66 estrelas e constelações babilônicas, mas acredita-se que este catálogo foi feito por volta de 1300 a.C., na região de Assur, segundo os cálculos de astrônomos que tentaram simular as posições astronômicas descritas pelas tabuinhas de argila e, assim, descobriram a época e a região onde estas observações foram feitas. O nome desta coletânea, o Mul-Apin, é em referência a Apin, a primeira constelação que para eles seria um arado e ficaria na região onde hoje imaginamos a constelação de Cassiopeia e Andrômeda. Os babilônios eram aficionados em presságios, previsões astrológicas e por isso registraram minuciosamente os movimentos estelares. Mas os próprios babilônios e assírios herdaram seu conhecimento dos sumérios e acadianos que os precederam na história do Oriente Médio. Os semitas atuais herdaram a astronomia dos acadianos e tornaram-se ao longo da história grandes astrônomos, e muitas estrelas ainda guardam o seu nome árabe, como Aldebaran, Rigel, Betelgeuse e tantas outras. Mesmo os judeus, cuja Bíblia hebraica proíbe o culto às estrelas e constelações, conheciam as constelações e podemos ver algumas delas, como por exemplo o Órion e as Pleiades, citados no livro de Jó. Os semitas, por sua vez, tinham sua própria versão sobre a origem do seu conhecimento astronômico. Uma tradição judaica citada por Flávio Joséfo, historiador judeu que viveu no primeiro século, diz o seguinte: contentar-me-ei em dizer algo de um deles, de nome Sete. Educado junto de seu pai, deu-se com afeto à virtude. Deixou filhos semelhantes a ele, que permaneceram em sua terra, onde viveram felizes e em perfeita união. Deve-se a seu espírito e a seu trabalho a ciência dos astros. Como seus filhos haviam sido informados por Adão que o mundo pereceria pela água e pelo fogo, o medo de que essa ciência se perdesse antes que os homens a aprendessem, levou-os a construir 2 colunas, uma de tijolos e a outra de pedras, e sobre elas gravaram os conhecimentos que possuíam. Se um dilúvio destruísse a coluna de tijolos, ficaria a de pedras, para conservar à posteridade a memória daquilo que haviam escrito. A previdência deles deu bom resultado e afirma-se que a coluna de pedra pode ser vista ainda hoje na Síria. Este vídeo utiliza a arqueoastronomia e mitologia comparada e vai comparar estes mitos e crenças com as constelações da antiga Mesopotâmia, Egito e Grécia, e comparar também com personagens dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, para identificar se a tradição citada por Flávio Joséfo faz sentido. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde teologia e ciência conversam com arqueologia, história, filosofia, arte e antropologia. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações e utiliza imagens fora do seu contexto original.
Por favor, confira a bibliografia e nossas playlists para saber mais e para conhecer outros temas. Nos siga em nossas redes sociais, deixe o seu like. No mundo antigo, os homens construíram vários tipos de santuários, que eram observatórios astronômicos. Algumas vezes, estes santuários eram em montanhas com a ideia de proximidade com o céu. Mas as grandes civilizações da antiguidade também tiveram pirâmides, que na verdade eram montanhas artificiais e que de alguma forma estavam associadas com os astros. Na Mesopotâmia ainda temos vestígios arqueológicos que mostram os soberanos no topo de zigurates se comunicando com os deuses representados pelos astros. Então, as pirâmides, ou como são chamadas de zigurates na Mesopotâmia, e na verdade a própria Torre de Babel, seriam um tipo místico de escada para o céu conforme a crença deles. Tal pensamento foi o princípio das chamadas práticas mágicas e astrológicas, consideradas como pecado e condenadas pelos profetas bíblicos, porque a Bíblia diz que os astros não são deuses, mas apenas luminares, ou seja, objetos inanimados criados por Deus. Mas para os babilônicos, sumérios, a regularidade dos ciclos astronômicos estava associada à regência das forças naturais no dia a dia, e isso simplesmente os tornou fanáticos quanto à possibilidade de controlar e prever o futuro. Foi assim que as primeiras constelações adquiriram sua identidade mística. Durante os séculos XV e XII a.C., o povo mesopotâmico produziu os condurros, um tipo de documento feito em pedra, tratando sobre os limites das terras concedidas aos vassalos na época do governo dos cassitas, em Babilônia. Nestes documentos, os envolvidos tomavam os deuses como testemunhas de seu pacto e juravam por eles. Tais divindades são representadas na pedra como constelações, inclusive algumas conhecidas até hoje, como por exemplo a constelação do Touro, do Leão e do Escorpião. Uma cópia do século VI a.C. detalhava os movimentos precisos do planeta Vênus, e sabemos que até 1500 a.C. os sumérios haviam identificado os planetas com seus deuses e vimos nos episódios passados seus correspondentes nos personagens bíblicos que viveram antes do dilúvio. E dissemos então que o culto à memória daqueles homens mortos tornou os ancestrais civilizadores em deuses que foram cultuados por aqueles povos antigos. E que possivelmente estes ancestrais e deuses também foram associados com os astros e planetas. Os babilônios chegaram a observar e rastrear até 5 dos planetas do nosso sistema solar. O nome planeta foi dado mais tarde pelos gregos e significa errantes, devido à diferença do seu movimento para as estrelas. Na versão da astrologia babilônica, Mercúrio era o deus Nabu ou Nebo, Vênus era a deusa Ishtar, Marte era o deus Nergal, e Júpiter, o Sol, era o deus Shamash, da justiça, e a Lua, o deus Sin. Mas como eles perceberam alguns dos longos ciclos astronômicos, Flávio Joséfo também escreveu que, embora parecesse fantástico, a enormidade dos patriarcas antes do dilúvio explicava como eles conseguiram observar esses tão longos ciclos astronômicos. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, na máxima prosperidade, e morreu com 950 anos de idade. Por maior que seja a diferença entre a pouca duração da vida dos homens de hoje e a longa duração dos que acabo de falar, o que narro não deve se passar por inverossímil.
é que, além de nossos antepassados serem muito queridos de Deus e como obra que ele havia feito com as próprias mãos, os alimentos de que se nutriam eram mais apropriados para conservar a vida. E Deus a prolongava, tanto por causa de sua virtude, como para lhes dar meios de aperfeiçoar as ciências da geometria e da astronomia que eles haviam inventado. O que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a Revolução de 6 séculos que se completa o grande ano. Então, segundo Flávio Joséfo e esta tradição judaica, a astronomia teve origem com Adão, Sete e Enoque. É claro que depois do dilúvio, esta tradição foi modificada pelos povos mais diferentes, mas já tinham nos planetas e astros o primeiro calendário daqueles patriarcas. Agora vamos comparar as histórias bíblicas dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis com os temas das constelações do mundo antigo. Por exemplo, onde é que encontramos uma constelação que se pareça com o patriarca Adão, que foi o primeiro agricultor? Na astronomia suméria, o céu e as constelações eram divididos em 3 partes sob tutela cada uma dos deuses Anu, Enki e Enlil. Este último deus patrono da agricultura que nos céus entregava o arado, que era a primeira constelação dos sumérios. E este Adão, representado no arado, teria também uma Eva no jardim dos animais, representada nas constelações antigas? Abaixo da constelação do arado estava a Senhora das Feras, com uma palma na mão, e a seguir outra constelação da Senhora agora com os grãos, com um molho de cevada. Ela é a Senhora das Feras do jardim e logo depois a deusa das colheitas de seu esposo, o agricultor, que é o dono do arado. Mais abaixo, na parte inferior dos asterismos sumérios, temos a figura conhecida como Arrow, com um corpo bovino, um corpo também humano e chapéu de chifres, e ele está arando o solo. Ele poderia ser a representação zoomórfica de Adão, o lavrador, simbolizado como um touro humano, pois o touro é o reprodutor, em outras palavras, o pai do rebanho humano, e ele usa os chifres símbolo de seu poder e de seu status como touro alfa, que já vimos em episódios passados, evoluiu dos chifres para se tornar mais tarde a coroa dos reis. Neste sentido, Adão, o lavrador, seria o touro, o pai, o primeiro agricultor e o primeiro rei ou representante da humanidade. À frente dele, na lateral do horizonte, a deusa mãe está com uma criança e é a terceira representação de uma mulher, que pode ser Eva, na condição agora de mãe dos homens. Ainda hoje, nas constelações que herdamos dos gregos, temos uma vaga lembrança de Adão e Eva, o boeiro segurando a foice e a virgem com o ramo de trigo, e a constelação do altar de sacrifício, assim como o asterismo do carneiro em Áries, nos lembra da descrição bíblica de Adão e Eva, os primeiros agricultores, o seu pecado, o altar e o cordeiro onde eles fizeram sua oferta. Nos episódios passados desta série também vimos como a constelação de Gêmeos poderia ser uma adaptação do tema dos 2 irmãos, cujo um deles morreu tragicamente e foi ao mundo dos mortos. E este mesmo tema sobre o mundo dos mortos também está na constelação suméria equivalente a Gêmeos, onde os 2 irmãos da antiga Suméria são guardiões do mundo inferior. E se Enoque foi um dos primeiros autores de constelações, ele e seu filho Matusalém, um dos 2, pode ter sido eternizado nas constelações babilônicas, talvez em uma intitulada O Velho, que hoje nós associamos com a constelação de Perseu, mas para os mesopotâmicos era um deus primordial,
um Deus ancestral muito antigo. Obviamente, estamos fazendo hipóteses e não temos uma prova definitiva disso, mas as muitas semelhanças apontam para evidências de uma conexão entre personagens astronômicos e os personagens descritos nos 11 primeiros capítulos do Gênesis. Caso a tese de Joséfo seja verdade e Adão e seus descendentes tenham criado as constelações para contar sua própria história, onde ninguém pudesse apagar essa história. O próximo tema é o dilúvio, e além de aparecer na Bíblia, ele também está nas antigas constelações da Suméria e da Babilônia. Na narrativa do dilúvio sumério, o deus Enki avisou o herói Atrahasis para construir um barco. Enki foi retratado pelos antigos babilônios como a constelação do peixe-cabra, ou Capricórnio da água, relacionado à antiga constelação agrícola do campo, localizada no quadrado do que hoje vemos como Pégaso, pois era a água de Enki, o civilizador, que irrigava os canais agrícolas dos sumérios. Não esqueça que Noé era um agricultor. Segundo a narrativa, Atrahasis, o nome de Noé na versão sumeriana, soltou uma andorinha, um corvo e uma pomba depois do dilúvio. Andorinha e pomba são aves relacionadas às deusas da sexualidade como Ishtar e Afrodite, e até hoje conhecemos esta constelação como peixes, que os gregos justificaram como sendo Afrodite e Eros quando fugiram do monstro Tífon, saltando no mar e se transformando em um casal de peixes. Mas na Suméria, a constelação de peixes era na verdade a constelação do rabo da andorinha, a ave solta no final do dilúvio, segundo a narrativa sumeriana. Os acadianos chamavam Anunitum, a deusa da constelação de peixes, que estava relacionada a Ishtar e Inanna. Ela era mostrada segurando um peixe e uma pomba e associada à época da enchente do rio, quando as carpas nadam rio acima. Se os descendentes de Noé continuaram contando a história, esta constelação poderia ser de uma mulher importante que viu o dilúvio e, como já vimos, há uma personagem antediluviana chamada Naamá, que era descendente de Caim, que foi famosa por sua beleza, e nos episódios passados vimos que sua memória pode estar representada nas deusas da sexualidade como Ishtar e Afrodite. Além disso, na tradição judaica, Naamá pode ter sido a esposa de Noé. Neste setor astronômico, os babilônios tinham constelações de animais cujo significado nos é incerto no contexto do dilúvio. No entanto, a constelação deste setor mais associada a enchentes é a constelação do Aquário, chamada pelos antigos de Gula, o Grande, um apelido para o deus Enki representado com um jarro transbordante. Os antigos sumérios e egípcios associavam o aquário às inundações. No zodíaco de Dendera, no Egito, Aquário é o deus Hapi, deus de inundações, segurando 2 vasos de água. No zodíaco hindu, era um jarro de água. Na antiga Grécia, o Aquário também era Deucalião, o nome de Noé para os gregos, ou Ganimedes, o copeiro dos deuses, que foi levado ao Olimpo por Zeus, que o estuprou. E não devemos esquecer que, como Ganimedes foi estuprado, há uma terrível história sobre Cã, vendo a nudez do próprio pai, que alguns intérpretes entendem como uma expressão de linguagem para um ato terrível de violência contra Noé, que estava bêbado e possivelmente indefeso. Então, as constelações que hoje conhecemos próximas a Peixes, Aquário e Capricórnio contariam a história do dilúvio na versão dos sumérios, ou seja, Sete, Enoque e depois Noé teriam adicionado aos poucos novas constelações imaginadas para contar sua própria história. Mas com a rebelião ocorrida em Babel após o dilúvio, estas constelações foram mudadas e as versões originais foram transformadas em credos idólatras em honra
aos deuses da astrologia. Falta-nos agora uma comparação com o anti-Messias, Nimrod, que tentou dominar a todos e se fez rei. E pode ter sido no topo do zigurate Babel um dos primeiros a mudar a história original de Sete em idolatria na astrologia. Ao lembrar do livro de Gênesis, você não deve esquecer que o maior problema é a morte que surge como salário do pecado, em resposta à justiça de Deus. Nas antigas constelações, temos uma constelação de Libra ou balança que simboliza a justiça. E ao seu lado, o escorpião, que é um símbolo da morte e da dor como castigo. Note que no mito, tanto a constelação de Câncer quanto o Escorpião estão associadas a castigo e foram enviadas para picar o calcanhar de Hércules ou do Órion, os filhos divinos. Mas que papel exerceria esse filho divino? Na frente da constelação de Virgem está a constelação do Leão, uma das mais antigas e conhecidas constelações do mundo. Ela é chamada de Shir pelos persas, Sinha pelos indianos, Artan pelos turcos, Ário pelos sírios, Ariê pelos judeus. Em Leão, a estrela alfa é Régulus, a estrela do rei, porque em todos os lugares, Leão sempre foi o símbolo do rei. Alguns mitólogos o relacionam à constelação do Leão com Umbaba, que foi a fera derrotada por Gilgamesh, ou com o leão invulnerável de Nemeia, derrotado por Hércules. E sabemos que Gilgamesh, o rei de Uruk, ou Hércules, que é seu equivalente na Grécia, poderia ser uma releitura mítica do próprio Nimrod descrito na Bíblia como valente caçador. Neste sentido, Nimrod é o anti-Messias, ou uma espécie de anticristo, pois ele é o oposto do leão, que é o símbolo do rei Messias. Ainda podemos notar que o leão no céu babilônico tem a serpente sob os seus pés. A versão grega desta serpente é a constelação de Hidra, uma serpente de várias cabeças que foi enfrentada por Hércules, que é filho divino. E aqui vemos que o anti-Messias tomou o lugar do filho divino como um impostor, se propondo a ser aquele que iria derrotar o mal. O tema do dragão de 7 cabeças também está na literatura suméria e da Babilônia na forma de Tiamat, o monstro enfrentado por Marduk, que para os babilônicos é o príncipe dos deuses. Ou na Bíblia, isso seria Satanás o dragão, a antiga serpente, sendo enfrentada por Miguel, o chefe dos anjos, aquele que é como Deus, conforme significa o seu nome. Este grande conflito nos leva à mais famosa constelação do mundo. Órion é conhecido por povos antigos de todo o globo, mas quanto mais nos aproximamos geograficamente e culturalmente do Oriente Médio, mais a lenda do Órion vai nos lembrando o tema messiânico. Foram os gregos que deram o nome Órion ao mito do caçador filho de Euríale e Poseidon. Em uma das versões, Órion, o gigante que andava pelas águas e caçava todas as criaturas, provocou a ira de Gaia, a protetora dos animais, que enviou um escorpião para o ferir. Por isso, as duas constelações nunca estão no céu ao mesmo tempo. Mas Ofiuco, o serpentário, o ressuscitou. E aliás, é curioso saber que Serpentário mostra uma serpente nos braços de um homem, mas já foi vista também em representações como uma serpente pendurada numa árvore. Muçulmanos chamaram Órion de Al-Jabar, o gigante, e Zaif era sua espada. Aliás, os nomes das estrelas de Órion devemos aos árabes, e o conceito de gigante, de um guerreiro de grande força, fama e de grandes feitos, vem do Oriente Médio, onde ele era mais do que um caçador. Os sírios o chamavam de Gabara, termo semelhante a Gibor, que é a palavra usada para descrever em hebraico Nimrod em Gênesis como
um caçador audacioso e valente. Não à toa muitos judeus chamavam a constelação de Órion de Gibor, o gigante, e o identificavam com Nimrod. Sumérios identificaram Órion como Uru-Aná, o grande herói Gilgamesh, mas originalmente ele era Sipa-An-Na, o pastor Anu, o deus celestial. Então nós percebemos que na antiga Suméria a constelação do Órion descrevia um pastor vindo do céu, mas que depois esta constelação foi mudada para um herói guerreiro, um valente, um rei, um gigante. Como ela foi mudada e por que mudaram a temática desta constelação? Poderia a constelação de Órion ter sido um símbolo profético para a vinda futura do Messias, o pastor celestial? Mas este símbolo sofreu uma apropriação por parte de Nimrod, o antimessias? Como é que Nimrod conseguiu convencer as pessoas para construir uma torre e o fazer como rei? Teria Nimrod usado sua fama de herói e caçador e se identificado com a profecia de Gênesis 3,15, que falava sobre um Messias que viria para ferir a serpente, o monstro, que representava o mal? Enquanto a iconografia sumeriana mais antiga de Órion o mostra como um pastor com um cajado, a grega ainda preserva a imagem do caçador como um guerreiro segurando uma pele de leão e armado de uma clava. Vimos que os soberanos mesopotâmicos criaram a astrologia. E se o Órion foi relacionado de fato com o próprio Nimrod, o construtor de Babel, isso pode explicar o estranho uso que os hebreus fizeram do nome em hebraico para Órion. Na Bíblia, o Órion é mencionado no livro de Jó, capítulo 9, verso 9, 38, verso 31, e em Amós, capítulo 5, verso 8, onde usa-se a palavra hebraica Kezil. A tradução desse termo é difícil, em algumas versões foi traduzido por estrela, constelações, e uma palavra que tem um estranho significado de tolo. Kezil como tolo é usado na Bíblia, em Salmos e Eclesiastes, para dar a entender uma pessoa com características que nos lembram muito a personalidade de Nimrod. Tem o sentido de uma pessoa obstinada em sua propensão para fazer o mal, e isso é tolice. É aquele tolo considerado como um estulto no livro de Provérbios, que compromete quem se associa com ele e nunca terá o temor do Senhor, a verdadeira sabedoria. Mas, embora a palavra Kezil tenha significado de tolo, também tem um outro significado completamente diferente. Kezil é a variante para a palavra hebraica que expressa confiança ou esperança. Usado, por exemplo, em Provérbios 3:26, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Este significado duplo para esta palavra hebraica, extraordinário, mostra que em Gênesis 3:15, a promessa do Messias era a esperança desde os dias anteriores do dilúvio, uma esperança dada para Adão e Eva. Talvez Adão, Sete e Enoque, ao imaginar as primeiras e originais constelações, associaram sua esperança da vinda do Messias e a representaram na constelação de Órion. Mais tarde, Nimrod, como descendente de Noé, deveria saber desta profecia e pode ter se aproveitado desta esperança para usurpar o título de Messias para si mesmo. Mas seu fracasso deixou o Órion associado com sua personalidade de caçador e de tolo. E a ideia de esperança foi sendo mudada para tolice, associando a constelação ao falso Messias, que foi um tolo. Será que a história foi assim? Se você vivesse nos dias anteriores do dilúvio, e se você quisesse contar uma história que nunca fosse apagada e qualquer um pudesse ler em qualquer lugar do mundo, não seria uma boa ideia contar essa história e profecias lá nas estrelas?